Olá, Padre Borga. Obrigada por mais uma vez contar-nos com a sua análise e o seu olhar sobre algumas informações que vão marcando o nosso dia-a-dia. Olhamos hoje para um estudo apresentado pelo Banco Alimentar contra a Fome e também da Associação Entre Ajuda, que mostra que 1 em cada 3 utentes de instituições particulares de solidariedade social, que nomeadamente o Banco Alimentar contra a Fome ajuda, diz o estudo então que 1 em cada 3 utentes passa fome pelo menos uma vez por semana. Cerca de 2.000 pessoas que foram entrevistadas, um universo de 2.000 pessoas, 26% afirma ter passado fome um dia inteiro sem comer. Padre Borga, o que é que esta realidade mostra do nosso país? Bom, em primeiro lugar dizer que é conhecida que o apoio dado por muitas destas instituições é o único apoio que muitas desta gente tem. Aliás, acabam por gastar também na comparticipação que fazem nas IPSS, boa parte dos seus recursos, quer dizer, do pouco que têm ainda vão ter que contribuir ou colaborar com o apoio que lhes é dito. Normalmente esse dia que passam, corresponde ao domingo ou ao sábado, corresponde a um dos dias em que não são assistidos pelas IPSS. Isso não é novidade nenhuma, aliás, muitas das IPSS ainda levam para o fim de semana as que têm esse cuidado e que estão sinalizadas, mas outros, porém, esperam, o que eu acho também é legítimo esperar, que os seus familiares, os filhos, os seus primos, enfim, os que têm algum laço parentesco, também prestem auxílio aos seus familiares. E pelo menos um dia na semana, ou 2 dias, normalmente corresponde ao fim de semana, que pelo menos nessa altura eles sejam atentos a possíveis necessidades. Mas não é o que está a acontecer, não é o que este está a estudo. acontecer, mas também, a verdade também é muito destas respostas são próprias, dizer que tem fome porque passa um dia privado pelo menos da alimentação habitual, é uma força de expressão. Quer dizer, a minha mãe dizia sempre que passar fome é estar 3 dias sem comer. A palavra fome nesta circunstância parece-me exagerado. No entanto, há que dizer que fora destas instituições, não sabemos isso até pelas crianças, quantas escolas mantêm os seus refeitórios a trabalhar durante as férias, precisamente porque está sinalizado a falta de recursos que muitas famílias têm, porque sabem que os alunos só na escola é que têm pelo menos uma refeição completa. É uma situação que está há muito sinalizada e é uma realidade que é indesmentível. Deixe-me acrescentar alguns dados revelados por este estudo a este nosso comentário. Este estudo indica que 38% destes 2.000 inquiridos estão desempregados, 29% são reformados, com uma idade média superior a 53 anos. Estes dados mostram o quadro social em que a pobreza em Portugal se manifesta. Se nós virmos que a maior parte das reformas, a grande maioria das reformas, anda à volta dos 300, 400 euros, convenhamos que não estamos a fazer conta que as pessoas vivam de forma abundante e sem muitas limitações nos seus recursos. No fundo, muita gente sobrevive com uma arte imensa de poder gerir parte dos recursos. Mas também é preciso dizer que este estudo foi feito pelo Banco Alimentar contra a Fome. É normal que eles estejam particularmente atentos a saber onde se destina a sua ação. E, portanto, é normal, isto é como tudo na vida, os estudos também nos dizem quem é que os encomendou e o que é que pretende observar. Mostra também, pergunto-lhe, Padre Borga, que o Estado tem recuado nas respostas a dar a estas situações? Não mostra que o problema é grande demais para se resolver com uma ou duas soluções. As soluções, isto são complicadas situações. A situação é diferente quando é no campo, em que as pessoas têm, por exemplo, a sua horta, têm as suas galinhas, os coelhos, enfim, têm os seus recursos também que cultivam, ou é na cidade, em que a pessoa está fechada no andar e nem pode sair lá, onde se não levam lá a comida, não tem o que comer, sequer. Portanto, as situações são muito diferentes. Agora, não há dúvida que um país que tem um nível de pobreza que nós já há muito constatamos e que esta crise veio tornar tão evidente, precisa de reunir uma série de recursos e de estar atento com uma série de respostas que possivelmente os próximos tempos não afrouxarão. Quer dizer, é preciso ser criativo, é preciso que as instituições sejam usadas nas respostas que vão inventando e é preciso também que todos colaborem no problema que é de todos. Não pensemos que o problema só dos que não têm fome é dos que não têm fome, é também desta sociedade. Então, desde os subsídios até ao tipo de reforma, ao nível de descontos que se fazem, nós temos reformas que quase não sobrevivem e tem outras que são de má abundância, que é escandalosa. Portanto, estes escândalos extremos
são um desafio à nossa capacidade de sermos justos nos parcos recursos que existem. Agora, é evidente que com o Estado a querer encurtar despesas da segurança social, basta ver que muitos dos subsídios, desde as crianças até aos idosos, foram cortados. Basta ver que muitos subsídios de desemprego chegaram ao seu limite e, portanto, já não têm mais subsídio de desemprego. Enquanto tiveram 3 anos, 2 anos, com pelo menos parte do ordenado, pois as coisas foram vivendo de uma maneira, de repente aquilo não há resposta nenhuma. Pois a coisa tende a agravar. Portanto, ter consciência do problema parece-me elementar justiça. Depois, saber que os próximos tempos, por melhores que sejam as respostas, vão continuar a desafiar-nos a sermos atentos e ousados nas possíveis e criativas respostas a este problema, que é de facto sério e tem dimensões quase escandalosas. Muitas destas instituições particulares de solidariedade social estão ligadas à Igreja. Já muitas vozes vieram reconhecer que são estas instituições que, em casos e nesta situação agravada de crise que Portugal atravessa, as respostas principais vêm destas instituições, mas tentando responder ao repto que lança em relação à criatividade, o que é que mais é possível fazer? O que é que estas instituições podem fazer mais apelando à sua criatividade? Parece-me decisivo que as IPSS ligadas à Igreja não sejam apenas um serviço, mas sejam expressão da comunidade toda. Suponho uma família que não tem nenhum utente, por exemplo, no centro de dia, e que decide simplesmente patrocinar ou apadrinhar um utente que não tem dinheiro para pagar a sua mensalidade, ou que a tem em atraso, ou que isto seja um desafio. Portanto, o mais possível explanar as possíveis respostas para que não fiquemos apenas afeta a quem está carente, porque já não tem recursos. Portanto, uma das coisas que temos é alargar a solidariedade para que as comunidades também olhem para as suas instituições como espaço seu e de sua inteira responsabilidade, e não apenas da direção, não apenas dos utentes, não apenas dos seus funcionários. Só isto já dava uma grande ajuda, porque trazia um acréscimo de resposta para não ficar apenas afetos aos recursos próprios das instituições, aos subsídios e com participações do Estado e às mensalidades que cada um utente dá. Porque isso, de facto, é a mesma coisa que marginalizar a própria resposta. Portanto, de algum modo, trazer para o coração das comunidades, não só das comunidades religiosas, mas das comunidades gerais, as possíveis respostas solidárias. E eu devo dizer que quando as pessoas percebem a dimensão do problema, habitualmente também são bastante generosas nas respostas que se espera que elas deem.